Atos capítulo de número 16, versículo 25 e versículo 26. Amém? Está escrito: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Se puder voltar ao versículo 25 e deixar aqui, eu agradeço. Obrigado. Bom, esse texto, irmão, ele está dentro de uma segunda viagem missionária que Paulo faz. Ele vai implantar uma igreja na Macedônia, que é a igreja dos Filipos, que a gente tem uma carta na Bíblia direcionada a ela, que é a carta aos Filipenses. Quando Paulo chega à Macedônia, ele vai ali pela primeira vez implantar uma igreja na Europa. A igreja de Filipos é a primeira igreja implantada na Europa pelo apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária. Ele está ali por meio de uma revelação divina. Deus havia dado uma visão a ele, que ele deveria acompanhar um varão que se apareceu a ele à noite, com uma roupa de macedônio, e ele entendeu que era necessário passar a Macedônia para ajudar aquele povo. O texto é claro, diz que quando ele chega lá, acontecem três situações sobrenaturais: a salvação de uma mulher chamada Lídia, a libertação de uma jovem com espírito de adivinho e a salvação do carcereiro depois daquele terremoto na prisão. Esses três acontecimentos sobrenaturais que vão acontecer ali na cidade de Filipo, todos eles estão diretamente ligados à oração. Se você vê o versículo de número 13, a Bíblia diz que Paulo estava procurando um lugar para oração quando Deus abriu o coração de Lídia. Se você ler o versículo de número 16, diz que Paulo está indo para a oração quando ele liberta a menina que tem o espírito de adivinhação. E quando você lê o versículo 25, você descobre que Paulo e Silas estão orando quando a prisão começa a tremer. Então, tanto a abertura do coração de Lídia, quanto a libertação da menina e o tremor na prisão, são resultados de alguém que está vivendo em oração. Então, ele está na oração, Deus abre o coração. Ele está na oração, a menina é liberta. Ele está na oração, o cárcere treme. Então, coisas sobrenaturais só acontecem para aqueles que vivem uma vida de oração. Se falta milagre é porque falta oração, porque a chave do milagre é uma vida de oração. Quando Paulo liberta essa menina, ele é jogado dentro da prisão. Você conhece, eu estou sintetizando. Ele é jogado dentro da prisão, açoitado, toma açoites, é preso com seus pés nos troncos e possivelmente também com correntes, que era uma forma de prender os prisioneiros daquela época, ou com os pés no tronco, como escravos, ou com cadeias nos braços ou no pescoço. E Paulo está entre esses prisioneiros. O texto diz e explica o horário que o culto começa. Perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a louvar e a orar a Deus, e os outros presos então começam a escutá-lo. Tanto o louvor quanto a oração, eles fazem parte literalmente da liturgia de um culto. Paulo escreve isso aos Coríntios, depois escreve isso aos Efésios, dizendo que quando nós nos reunimos, nós devemos nos reunir com salmos, com cânticos, com os hinos e com orações. Então, tanto louvor quanto oração faz parte de uma vida espiritual ativa, faz parte de alguém que está buscando ser espiritual. O que está acontecendo aqui é que Paulo e Silas estão movimentando a sua vida espiritual por meio da oração e por meio do louvor. E quando ele faz isso, algumas coisas acontecem. Uma delas eu já disse aqui uma vez. A primeira coisa que acontece e que o texto revela para nós é que Paulo e Silas, está aí, você pode analisar aí, Paulo e Silas estão louvando e orando a quem? A quem? E os presos, os ex? Então o louvor ali não é para preso. O louvor ali é para quem? Os presos só escutam porque estão no mesmo ambiente que eles estão louvando. Mas o louvor, a intenção do louvor, a prioridade do louvor, a entrega do louvor não é para o preso. O preso só escuta o que está sendo louvado porque eles estão no mesmo ambiente que Paulo e Silas estão louvando. Mas eles não louvam para os presos.
eles louvam a Deus. Os presos são envolvidos pelos louvores que eles cantam a Deus. E isso é algo para a gente pensar. O que mostra que pessoas são necessárias, mas a prioridade da vida cristã não são pessoas, é Deus. Eu louvo a Deus, eu canto a Deus, eu oro a Deus, Ele é prioridade. E quem está perto de mim vai ouvir porque está no mesmo ambiente que eu estou, mas nada é para Ele. Por isso que você não pode se incomodar com pessoas. Se você se incomodar com pessoas concernente à sua adoração, você nunca vai fazer nada para Deus. E geralmente as pessoas que se afastam de Deus, se afastam por pessoas. Não vou mais para o culto por causa de fulano, não vou mais para o culto por causa de ciclano, não vou mais para o culto porque Beltrano fez isso, não vou para o culto porque ciclano fez aquilo, e isso não importa de verdade para quem quer cultuar, porque pessoas são necessárias, mas o alvo do meu louvor não são elas. O alvo da minha oração não são elas. É por isso que existe uma frase que não é bíblica, mas serve para esse momento. Se você está adorando e alguém está com cara feia, os incomodados que... Porque ela só está escutando ali, nada ali é para ela. Se eu dou um glória e alguém não gosta, vai ficar sem gostar, porque o glória não é para ela. Se eu levanto a mão e alguém não gosta, vai ficar sem gostar, porque eu levantar a mão não é para ela. Se alguém dança, baila, pula, dá glória, roda, faz o que quiser fazer dentro da adoração daquilo que é bíblico, quem não gosta disso tem que sair de perto, porque aquilo ali não é para ela. Não existem fiscais de culto. Eu falei que era de fogo, mas aí cantaram parabéns. O culto, irmão, é diferente de você ir, por exemplo, num jogo de futebol. Culto é diferente de você, por exemplo, ir num teatro. Culto é diferente, de repente, de você ir no cinema. Por quê? Porque no cinema, no teatro e no estádio, você vai lá para assistir. E quando você vai lá para assistir aquele jogo, aquela peça, aquele filme, geralmente você paga para isso. Por isso você tem direito de discutir sobre o que viu, sobre o que ouviu, porque você pagou para estar ali, pagou para assistir. E uma vez que você paga para assistir, você tem a autoridade de falar daquilo, porque aquilo foi feito para você. A peça foi feita para quem foi assistir. O teatro foi feito para quem foi assistir. O jogo foi feito para quem foi assistir. Então, quem assistiu e pagou, tem a autoridade de dizer, não gostei desse filme. Não gostei desse jogo. Não gostei dessa peça. Por quê? Porque eu paguei para assistir. Foi feito para mim. Culto ninguém pagou para assistir. Na verdade, só um. Só um pagou para assistir, e pagou com sangue. Ele é o único que pode sentar aqui, olhar para mim e dizer, não gostei do teu glória, não gostei do teu aleluia, não gostei do teu louvor, não gostei da tua adoração. Fora ele, todo mundo está preso. E só vai ouvir o que o outro está adorando e fazendo, porque está no mesmo ambiente daquele que se propôs a fazer. Então, Paulo e Silas, eles louvam a Deus, eles não louvam os presos. E por que ele não louva preso? Preste atenção, o texto vai dizer aí, ó, Paulo e Silas cantavam e louvavam hinos a Deus, e o que diz depois? Os outros presos escutavam. Não está escrito, aqueles presos escutavam. Está escrito, os outros presos escutavam. Isto significa que Paulo não está visitando a prisão. Ele é tão preso quanto os outros presos que estão ali. Paulo também é um prisioneiro. Por isso ele não canta para preso. Porque preso que canta para preso está tão preso quanto o preso que está ouvindo ele cantar. Não consigo falar de novo, mas é isso daí. Se você se preocupar em agradar quem está ouvindo você cantar, não vai acontecer nada, porque você está tão preso quanto quem está te ouvindo. As coisas começam a tremer, a mudar, a mexer, não é quando eu canto para o preso, é quando eu canto para Deus. Quando eu canto para Deus que a prisão treme, que a porta abre, que as coisas mudam, que as coisas... Se for para o preso, não acontece nada.
Se eu me preocupar com a crítica do preso, se eu me preocupar com a cara feia do preso, se eu me preocupar com o que o preso está fazendo e tentar agradar o preso através do meu cântico, eu sou tão preso quanto o preso que está me ouvindo cantar. Então eu não posso perder tempo com o preso. O meu louvor tem um alvo, e não é na horizontal, ele é na vertical. Ele tem um louvor, ele tem um alvo ali. Glória a Deus. Aleluia. O que muda a nossa realidade é quando Deus é o centro, irmão. Se Deus não for o centro do que você faz, você é tão artista quanto qualquer outro. O que faz a igreja diferente de qualquer outro lugar é a presença de Deus e o alvo que nós temos, a glória de Deus na nossa vida. O que faz a diferença em tudo que você faz, seja aqui dentro, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, o que vai fazer a diferença é Deus ser o centro do que você faz. A glória é para Ele, o louvor é para Ele. A oração é para Ele. Você já viu gente dizendo que você dá oportunidade para ele dizer assim: eu não sei orar? Alguém já ouviu alguém dizer isso? Por que esse alguém diz que não sabe orar? Porque ele tem um padrão de oração de quem ele ouviu orar. Então, por medo de não falar bonito igual o outro fala, ele diz que não sabe. Porque quem é que não sabe orar, irmão? Se orar é conversar com Deus. Só que ele viu alguém orando e dizendo: ó, poderoso, excelentíssimo, santo, santo, santo. Aí o cara dá o microfone para ele e diz: eu não sei orar, que eu não sei fazer isso aí. Só que oração não tem a ver com palavra bonita, tem a ver com coração quebrantado. Você já imaginou se tivesse um cientista na época de Josué? Quando Josué está orando e Josué dá um grito, diz assim: para sol, para lua. Isso está certo, irmão? Claro que não, que se move a terra. Se tivesse um cientista do lado dele, o que queriam dizer? Você orou errado, você não sabe orar, porque a ciência ensina que o que move é a terra, e você mandou o sol parar. Está errada a oração. Se tivesse alguém ali muito sábio nas escrituras, ia dizer: ô Josué, tu orou errado. Só que a Bíblia diz: o sol parou, a lua parou. A gente sabe que cientificamente isso é impossível. Então o que parou? O que parou? Mas ele pediu para parar sol e lua. Só que ele não está orando para quem está do lado dele, ele está orando para quem conhece o coração dele. Ele não tem entendimento de ciência, mas ele tem fé que o Deus dele é capaz de parar a terra com a sua oração. Ele não conhece de física, não conhece de gravidade, mas ele conhece de fé. E a linguagem que o céu conhece não é hebraico, aramaico, não é grego. A linguagem que o céu conhece é fé. Se você tem fé, não importa se fala Jesus ou Jesus, se o teu coração tem fé no que você faz, seja feita como você deseja, já dizia Jesus. Então Paulo não canta aos presos, ele canta a Deus, e os presos escutavam. Ele não canta aos presos porque ele é tão preso quanto o preso que está ouvindo ele. E se ele se preocupar em cantar para quem está ouvindo ele, ninguém é liberto, porque os dois estão presos. Só que é interessante perceber que todos são prisioneiros, sim ou não? E isso indica que cada um de nós aqui carrega uma prisão. Tem ninguém perfeito aqui, irmão. Uns, as correntes estão mais expostas, outras estão escondidas, mas todo mundo aqui é prisioneiro de alguma coisa. E quando eu falo prisioneiro, eu não estou ligando só a pecado, mas a limitações, porque corrente te limita a ir a algum lugar, te limita a fazer alguma coisa, e todos nós aqui temos algum tipo de limitação. Só que o texto diz aí, ó: Paulo e Silas oravam e cantavam, e os outros presos? E os outros presos? E aqui tem um problema, porque se Paulo é tão preso quanto os outros presos, e ele canta, então prisão não pode ser desculpa para outro preso não cantar. Glória a Deus. Porque se está todo mundo preso e ninguém canta, aí você pode dizer: não dá para cantar porque eu estou preso. Mas se está todo mundo preso e dois levantam e começam a cantar, que desculpa a minha prisão vai ser, se o outro está tão preso quanto eu e está cantando?
Por que você não canta, irmã? Não canto porque minha vida sentimental está presa. Aí a irmã viúva cantando. Por que você não canta, irmão? Porque meu filho está desviado. Aí a outra enterrou o filho, cantando. Ah, por que você não canta, irmão? Porque eu fui mandado embora. O outro tem que trabalhar há 5 anos, cantando. Ah, por que você não vai embora? Porque minha cabeça está doando. A outra com câncer, cantando. Se um preso se levanta para cantar, qualquer outra prisão não pode ser desculpa para me fazer o mesmo. Eu preciso perceber que se no lugar tem gente mais presa do que eu cantando, oh glória a Deus, aleluia. Se tem gente mais enrolada do que eu, mais atribulada do que eu, fazendo o que eu não faço porque dou desculpa da minha prisão, oh glória a Deus. As pessoas, elas pegam a ideia de ser presos e dão desculpas na sua prisão. Minha família é assim, minha casa está assim, minha vida está assim, meu dinheiro está assim, minha conta está assim, é por isso que eu não canto. Aí é complicado, quando você chega num lugar onde gente está pior do que você e cantando. Você nunca ficou constrangido com isso não, irmão? De você falar que não vai para a igreja por causa disso e disso, aí tem uma irmã da tua vizinha, que a vida é toda arrebentada e ela continua indo? A parte do glória era até agora. Eles decidem cantar, eles decidem orar. E por que eles fazem isso? Porque a minha fé não pode se render à minha realidade. Eu não vivo pelas prisões que prendem meus pés, eu vivo pelo Deus que está livre. Eu estou preso, mas Deus está livre. Eu estou em aperto, mas Deus está livre. Eu estou encurralado, mas Deus está livre. Eu não me preocupo com as prisões dos meus pés, porque eu sei que o meu Deus ninguém pode prender. Eu não vivo pela minha realidade. O justo não foi trazido à sua consciência de fé para viver por vista. Olha que loucura, Ezequiel entra no vale, e quando ele entra no vale, Deus diz a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Futuro. Poderão reviver esses ossos? Futuro. Ezequiel diz: tu sabes. Por que Ezequiel diz tu sabes? Porque sobre futuro só Deus conhece. Você pode julgar o presente de alguém, condenar o passado de alguém, mas decretar futuro, isso não está na mão de profeta nenhum. Só Deus conhece. Só Deus pode dizer para o osso que aquele osso vai virar um exército. Só Deus tem autoridade para olhar para uma situação onde todo mundo diz não tem jeito, e dizer vou levantar porque sou Deus. Por isso que quando Deus diz Ezequiel, poderão, ele diz sobre isso, oh glória a Deus, sobre isso tu sabes. Aí Deus diz para ele: então se eu sei, profetiza. Agora olha a profecia, que coisa mais louca. Ele diz: então profetiza, diga aos ossos secos ouvi. Glória a Deus. Aí eu te pergunto, osso tem ouvido? Osso tem ouvido? E como é que Deus manda ele profetizar para o osso ouvir? Se Ezequiel fosse pela realidade e procurasse ouvido no osso, ele estava no vale até hoje. O problema é que a gente quer achar razão para falar em cima da razão, e tem coisa que não vai ser resolvido por razão, vai ser resolvido por fé. O osso não tem ouvido, mas Deus manda no osso. Então eu não vou ficar procurando o ouvido em osso, eu vou profetizar o que ele mandou. Mas não tem ouvido, mas vai ouvir a voz daquele que mandou eu dizer. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Mar tem ouvido? Mar tem ouvido? Mas Jesus falou e o mar ouviu. Vento tem ouvido? Jesus falou e o vento ouviu.
A gente tem que perceber que tem coisa que é pela fé. É por isso que muita gente está perdendo milagre, vitória, bênção, porque ele fica achando que jeito que Deus vai fazer aí. Glória a Deus. Sabe aquele povo que quer emprego? Eu estou dando um exemplo. Aquele povo que quer emprego, ou aquele povo que quer que uma situação seja resolvida, e aí quando ele vai orar, ele já pensa em alguém que trabalha em algum lugar, ou alguém que faz alguma coisa, que conhece alguma coisa, e quando ele já vai orar, ele vai orar para que Deus já toque nessa pessoa que ele já conhece. Então ele ora no sentido de que Deus deu o caminho que ele quer, só que Deus tem os seus caminhos. Deus tem as suas maneiras, e nem sempre Deus vem pelo mesmo caminho que vem pelo outro. Aí tu começa, mas com o outro foi assim, mas com o outro foi desse jeito, mas com o outro foi dessa maneira. Deus tem um jeito de chegar. Às vezes ele chega pela frente, às vezes ele chega por trás, às vezes ele chega sem você perceber, mas o importante é entender que ele sabe o que está fazendo. Oh, glória a Deus. Por que eles cantam? Porque eles estão presos. Só que o texto é muito claro. O que os prisioneiros ouviam? O que eles ouviam? Eles cantando. Mas não tem corrente ali? Tem. Não tem tronco ali? Tem. Mas ele não ouve um barulho das correntes. Eles não ouvem o barulho dos troncos. Ele ouve o louvor. Por que isso aqui é importante? Porque o som da minha devoção precisa ser maior do que o barulho das minhas correntes. Oh, glória a Deus. Corrente todo mundo tem. Aleluia. Corrente todo mundo carrega. Mas o som da minha devoção precisa ser maior que o barulho das minhas correntes. As pessoas estão se afastando de Deus pelos mesmos motivos que deveriam aproximar elas de Deus. Irmã, por que você não vem mais para a igreja? Pequei. E vai ser perdoado aonde? Por que você não vem à igreja? Estou fraco. E vai ficar forte aonde? Por que você não vem à igreja? Estou chateado. E vai melhorar aonde? As pessoas se afastam de Deus pelos mesmos motivos que elas deveriam se aproximar. Estou fraco, mas Ele é a minha força. Pequei, mas o perdão está nele. Estou chateado, mas o alívio para minha alma está no altar dele. Eu não deveria estar aqui, mas a graça de Deus me alcançou, e é aqui que eu vou buscar socorro. Oh, glória a Deus. Que loucura, irmão. Nós estamos com uma visão distorcida do evangelho. Estou cansado, não vou. Estou fraco, não vou. Não estou bem, eu não vou. Estou chateado, não vou. Pequei, eu não vou. Quando você espera estar bem para vir, não é Deus o teu Deus. O teu ventre é o teu Deus. Porque se você tem que estar bem para vir, você não confia em Deus. Você confia em Deus quando entende, eu não estou bem, mas Ele pode. Eu não estou bem, mas Ele é fiel. Eu não estou legal, mas Ele é bom. Eu não estou muito certo, mas Ele é poderoso. Não é sobre a gente estar bem para vir, é a gente saber que Deus está disponível para um coração que se quebranta na presença dEle. Não é sobre a minha condição emocional, é sobre o meu espírito quebrantado na presença dEle. Corrente todo mundo tem, repito, corrente todo mundo tem. A diferença é que tem gente que mesmo com corrente, decidiu cantar mais alto que o barulho da corrente, decidiu orar mais alto que o barulho da corrente. Corrente todo mundo tem, mas o barulho da minha devoção precisa ser maior do que o barulho das minhas correntes. Ah, irmão, se você sentar com meia dúzia de pessoas aqui que dá glória a Deus, e ela te contar das prisões dela, ou tu vai chorar, ou tu vai ter pena, ou tu vai querer matar ela. Glória a Deus. Já dizia um escritor que se os soldados mostrassem para nós as cicatrizes que carregam de cada batalha, ninguém invejaria suas medalhas. Ninguém está aqui porque é bom, irmão. Ninguém está aqui porque é perfeito.
Não, isso não é uma reunião de gente perfeita, isso é uma reunião de gente perdoada. Ninguém está aqui porque está livre o suficiente, não. Nós estamos aqui porque alguma coisa apertou a gente. Deus diz: eu sou o teu refúgio, eu sou o teu lugar forte, eu sou o teu galardão. A gente entendeu isso, a gente está invertendo as coisas. Parece que Mateus 11, 28, parece que Deus disse assim: vinde a mim todos vós que moram bem. Vinde a mim todos vós que estão estabilizados. Vinde a mim todos vós que as emoções estão em dias e que não pecam mais. Ele não disse isso, ele disse: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados. E tu vai fazer o que, Senhor? Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Ele fez isso. E quando ele contou uma parábola em Lucas capítulo 14, dizendo que os primeiros que ele chamou eram perfeitos, ninguém foi. Lucas 14 diz que ele chama uma galera, e esse povo era perfeito. E sabe o que eles diziam? Não posso, não posso, não posso, porque gente perfeita não vem para cá. Não, gente perfeita não entra na igreja, porque gente perfeita quando entra na igreja só vê problema da igreja. Essas pessoas que só vê problema na igreja são os perfeitos. Se ele vê problema na igreja e continua na mesma igreja, ele é maluco. Ele tem problema. Então, quando gente perfeita entra numa igreja, onde a maioria sabe que são imperfeitos, ele não consegue ficar. Porque ele diz assim: lugar de hipócrita. Lugar de hipócrita porque alguém pecou e foi ali para tentar se consertar? Lugar de hipócrita porque alguém está fraco e decidiu ir ali receber força? Não, lugar de hipócrita é onde o camarada está enchendo a cara e com o coração atribulado, com o coração arrebentado e tentando mostrar uma alegria que ele não tem. Isso é hipocrisia. Vir à igreja mesmo arrebentado, mesmo doente, mesmo em pecado, mesmo em situação complicada, é mostrar que eu não posso me libertar sozinho. Mas se eu orar, mas se eu louvar, eu não tenho a chave das minhas correntes. Se eu tivesse as chaves das minhas correntes, eu não pediria ajuda para ninguém, eu mesmo abriria e sairia dali. Por eu não ter a chave das minhas correntes, eu clamo aquele que tem a chave de Davi, que quando abre ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Jesus disse: vem. Ele disse: não posso. Vem, não posso. Aí o servo chega e diz assim: meu senhor, ninguém quer vir, o que a gente faz? Aí Jesus diz: volta, vai nas vielas, nos valados, nos becos, e pega quem? Pega os aleijados, pega os coxos, pega os cegos, e põe tudo dentro da minha casa. Irmão, na festa de Jesus só tinha deficiente. Quem podia falar do que não andava, se o outro não enxergava? Quem podia criticar quem não ouvia, se o outro não falava? Quem podia criticar o outro que não tinha um braço, se o outro não tinha perna? A festa de Jesus só tinha gente ruim, quebrada, arrebentada, mas que quando senta na mesa, todo mundo é nivelado. Todo mundo é igual. Ele é capaz de chamar o santinho de filho e o pior dos pecadores de filho também. Ele é capaz de salvar aquele que você acha que tem a vida mais correta, mas também no meio do lixo, onde ninguém diz que não tem nada ali, ele ir lá dentro e buscar o mesmo do mesmo jeito. Isso é graça. Isso é graça. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Outra coisa importante, eu começo a encerrar. Qual é o nome do homem que bateu em Paulo? Qual é o nome do homem que bateu em Paulo? Alguém sabe? E de um dos presos que estava ouvindo ele cantar? E de quem prendeu ele? Agora, qual é o nome de quem orou com ele? Qual é o nome de quem orou com ele? Isso aqui é importante demais. Aprenda a orar aprenda a honrar quem não larga a tua mão na prisão. O problema é que tu sabe o nome de quem fala mal de você,
Tu sabe o nome de quem gosta, que não gosta de você. Tu sabe o nome de quem te atrapalha, mas nunca honrou quem vai te visitar na tua prisão e te ajudar a levantar. Você tem que começar a aprender a honrar o nome de quem vai para a tua prisão. Porque ser amigo nosso, quando está todo mundo livre fazendo milagre, qualquer um lá, qualquer um é. Difícil é quando você está preso, com o pé amarrado, com o pé arrebentado, com corrente na pescoço, com corrente nos braços, não consegue chegar, e alguém ainda agarrar na tua mão e dizer: eu estou contigo do mesmo jeito. Tu está arrebentado, tu está quebrado, tu está um lixo, mas se a gente orar, Deus muda essa situação. Se a gente orar, Deus muda isso. Oh, glória a Deus. A gente tem essa mania feia, irmão. Mania feia. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Em João 13, diz que ele sentou com os 12, inclusive, por que se lembrou de Judas? Diz para mim, por que se lembrou de Judas quando eu disse inclusive? Por que você não falou inclusive Pedro? Inclusive João? Inclusive André? Por que você lembra logo de Judas? Porque a nossa mente tem a tendência de marcar o quem nos fez mal. Glória a Deus. A nossa mente tem a ideia de marcar o que é errado. Ah, não vou lá por causa de Judas. Mas tem mais 11. Glória a Deus. Não, deixei de ser crente por causa de Judas, mas tem mais 11. E outra coisa, Jesus já tinha dito que ia ter gente suja na mesa. Só que a sujeira de Judas não sujou a mesa. Porque Judas é um convidado da mesa e não o dono da mesa. A sujeira de Judas não suja a mesa porque o dono da mesa continua limpo. Se você deixa de fazer algo porque alguém te marcou e você marca o nome dessa pessoa, você deixa de honrar quem vai atrás de você. Amigo para festa, você tem um monte. Amigo para bagunça, você encontra um monte. Agora, amigo para prisão, glória a Deus, você não encontra muita gente não. Paulo citou 4. Onesíforo, ó, só nome brabo. Onesíforo, Epafrodito, Silas e Lucas. Quem foi Epafrodito? Ele diz, aquele que se arriscou. Não teve preocupação em perder a sua vida para ajudar Paulo. Quem foi Onesíforo? Aquele que não teve problema em mostrar que era amigo de Paulo quando todo mundo rejeitou. Aquele que não tinha problema de se envergonhar. Porque tem gente que quando você erra, ele fica com vergonha de dizer que é teu amigo. Quem é Lucas? Paulo diz, só Lucas ficou comigo. Quem é Lucas? Aquele que cuida das feridas dele. Porque tem algumas feridas que a gente não pode abrir para todo mundo. Todo mundo tinha que ter um Lucas. Onde você pode levantar a camisa e dizer, apanhei aqui. Está doendo aqui. Está machucado aqui. E que se alguém vê a ferida, se escandaliza. Mas quando você tem um Lucas, Lucas não é um olheiro, Lucas é médico. Ele não é alguém que vai dizer, nossa, que ferida, não tem mais jeito não. Não, Lucas é quem diz, nossa, que ferida, eu tenho remédio. Quem é Silas? É o camarada que não larga a tua mão na prisão. Você está preso, eu vou orar contigo. Você está preso, eu vou louvar contigo. A gente só sai daqui junto. Oh, glória a Deus. A gente só sai daqui junto. Eu estava junto contigo quando você teve visão. Eu estava junto contigo quando a gente libertou o pecador. Eu estava junto contigo quando você ganhou alma. E eu estou junto contigo na prisão. E a gente só sai daqui junto. É esse tipo de pessoa que você tem que honrar. Quem bateu, não interessa. Eu sei quem me ajudou. Silas. Quem me prendeu, não me interessa. Eu sei quem orou comigo. Silas. Se você fixar em quem te fez mal, você nunca vai firmar os pés em lugar nenhum, porque aquilo vai te marcar para sempre. Agora, quando você começar a honrar quem te fez bem, isso vai te dar ânimo para continuar. Oh, glória a Deus. Eu concluo. O texto diz no versículo 25, que Paulo e Silas oravam hinos a Deus. E o texto não diz
que Deus fez alguma coisa? Está aí. Deus faz alguma coisa? Não. E por que Deus não faz nada? Porque não é um momento. Deus não faz nada, mas você vê Deus ali? Você vê Deus nesse versículo? Você vê? Está ali. Deus está ali ou não está? Mas faz alguma coisa? Porque tem hora que vai ser assim. Você vai orar e vai cantar, Deus está lá, mas não vai fazer nada. Glória a Deus. Você está orando e cantando, Deus está lá, mas não vai acontecer nada. Por quê? Porque a gente lê um versículo errado, sem perceber o que o versículo dizia. Olha a promessa de Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Aí está escrito lá, e o Pai que te vê. Oh, glória a Deus. Não é o Pai que te toca. Ah, orei e não senti nada. Mas a promessa não é sentir, a promessa é que Ele está ali. Fui no culto, não senti nada. Não, a promessa não é sentir, a promessa é quando você orar, eu vou ver. Oh, glória a Deus. Eu vou ver. Enquanto você estiver insistindo na oração, eu estou vendo. Aí ele diz assim, e o que você fez no secreto, publicamente eu te recompensarei. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vou fazer nada aqui. Aqui eu só vou ver você orando. Oh, glória a Deus. Aqui eu só vou ver se é isso mesmo que você quer. Por que Deus faz depois que eles oram? Porque Deus não investe em direção que eu não me interesse. Primeiro a gente vai começar sozinho, e Deus lá. Vamos ver se é isso mesmo. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, 6 meses, 3 anos, 4 anos, vamos ver se é isso mesmo, 5 anos, 6 anos, aí você diz assim, eu vou assumir, tem 10 anos que você fala isso, está no mesmo lugar, eu não aguento mais, tem 5 anos que você fala isso. Oh, glória a Deus. Por que você não sumiu? Por que você não explodiu? Porque mesmo Deus sem fazer nada, Ele está lá. Oh, glória a Deus. Ele não está no milagre que você está pedindo ainda, mas já está na sustentação que Ele está te dando. Você acha que você aguenta isso porque está sozinho? Claro que não. Você aguenta porque Ele está do teu lado, agarrado em você, junto com você. Ei, calamacheia. Oh, glória a Deus. Pode botar o 26 aqui, por favor. Glória a Deus. Aí eu gosto desse texto aí, porque a hora que o culto começou está no 25, perto da meia-noite. Mas a hora que Deus chegou, não tem. Porque Deus não chega a hora que eu quero, Ele chega de repente. Oh, glória a Deus. Você está orando de repente, você está clamando de repente, você abre a boca de repente, você canta um louvor de repente, você abre um princípio de oração de repente. Ele não tem um horário marcado. Ah, Deus chegou aqui agora. Não, Deus chega a hora que Ele quer, é de repente. Ele só espera que você continue na mesma posição. E aí olha como o verbo muda, irmão. O texto diz, moveram, abriram e foram. É a mesma conjugação dos verbos do 25. Oravam e cantavam. Oravam e cantavam. E Deus moveu, soltou e abriu. Oh, glória a Deus. Eu oro e canto, e Deus solta, move e abre. Eu oro e canto, e Deus solta, abre e move. Quando Ele vai fazer isso, não posso te garantir, mas eu sei que a qualquer momento, enquanto alguém estiver orando, enquanto alguém estiver cantando, em algum momento Ele se junta com a gente. Aí você ora, Ele abre, você ora, Ele move, você ora, Ele solta, você ora, Ele abre, você ora, Ele move, você ora, Ele solta. A hora não sei. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus.
E sabe o que é bonito que esse texto encerra? Esse texto encerra dizendo assim: e foram abertas as prisões de todos. Era todo mundo que estava orando? Glória a Deus. Porque tem gente que vai ser liberto, não porque ele ora, mas porque alguém veio aqui orar. Tem gente que vai ser liberto, não porque ele canta, mas porque alguém vem aqui cantar. Tem gente que vai ser alcançado pela graça de Deus, não porque ele tem a estrutura espiritual que você tem, mas por quando alguém decide cantar. Deus não abre uma, Deus não abre duas, Deus não abre três, Ele abriu todas. Era calama cheia. Pegue a mão dessa pessoa do seu lado, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Terra comia. Tomara que você tenha pego na mão de um Silas. Ô Silas, tomara que tu esteja segurando a mão de um Paulo. E como é que eu sei que eu segurei a mão de Paulo e de Silas? É porque se você der glória, ele vai responder com aleluia. 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 Como é que você sabe que pegou na mão de alguém ligado? É Mahassaraia. Pegue a sede, mentre a comenebara cheia. Eu não sei a hora, mas vai que de repente ele entra nessa casa esta noite e começa a mover, a soltar, a abrir. Terio menência, teria gamancho meregio sergia haia, ebria sara jore mandarabaia. É de repente que ele desce, é de repente que ele move, é de repente que ele solta. Levanta a mão desse crente. Terra maia ceia. O texto não diz e eles cantaram para Deus soltar. O texto não diz e eles cantaram para Deus mover. O texto não diz e eles cantaram para Deus abrir. O texto diz que eles só cantaram. Cheia daromenengue azara riomai. Levanta a mão dele. Sabe o que é lindo no texto? O texto diz: e Paulo e Silas esperou abrir para cantar. E Paulo e Silas esperou mover para cantar. E Paulo e Silas esperou soltar para cantar. Não, é o contrário. Quando eles começaram a cantar, Deus começou a abrir. Eles começaram a orar, Deus começou a abrir. Eles começaram a fazer, Deus começou a abrir. Deus começou a abrir. Deus começou a abrir. Comece, 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 que é Deus que vai terminar. Você pode zerar a música rapidinho? Zerar? Zera rapidinho. O que tinha naquela prisão? Na prisão não tinha teclado, mas tinha voz.
Não tinha guitarra, mas tinha voz. Não tinha bateria, mas tinha voz. Ninguém ouviu um instrumento de nada, mas ouviram os presos. Ouviram Paulo e Silas abrindo a boca e servindo a Deus com o que eles tinham de melhor. Só você sabe a prisão que ele tem que quebrar, abre a tua boca. Só você sabe a porta que ele tem que abrir, abre a tua boca. Só você sabe onde ele tem que mexer, abre a tua boca. Não fique esperando alguém te emocionar para você levantar, não. Você sabe o tamanho da prisão que precisa ser quebrada. Agora vem o segundo e último tapa na nossa cara. Se sem guitarra, sem teclado, sem bateria, sem gente afinada, Deus moveu aquilo, irmão, como é que com um teclado, com uma guitarra, com uma bateria, com um baixo, com gente afinada, cantando, e Deus não vai fazer nada, e Deus não vai fazer nada, só se Deus não fosse Deus, só se Deus não fosse Deus, só se Deus não fosse Deus, só se Deus não fosse Deus. Eramandaramacheia, Eramaragandaraia. Aqui não é uma prisão, aqui é um templo, é um templo, é um templo.